Deputada Adriana. Não, obrigada, senador. Na verdade, é que eu apresentei um destaque e, assim, eu queria até parabenizar, né, o senhor relator, o senador Ângelo Coronel, pelo relatório apresentado. Eu gostaria só de fazer uma pontuação em relação ao destaque que eu vou apresentar, né, e essa ponderação é a seguinte: dentro do relatório que o nobre relator apresentou, existe também ali uma provisão para o Fundo Especial de Campanha, né, que é o fundão eleitoral. E esse fundão ali apresentado está 2 bilhões e 100. E o que eu gostaria de trazer aqui à tona, até porque existe a discussão, se vai para 5, se vai para 3, se vai para 4, mas o ponto também, o que eu gostaria de falar no meu destaque, é que no momento em que temos os 14 milhões de desempregados, os 40 milhões na extrema pobreza de brasileiros, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, 100 milhões sem coleta de esgoto, 20 milhões passando fome, 5 milhões de jovens saindo da escola, a minha pergunta é se não seria um momento dessa comissão dar um exemplo, dar um passo à frente e deixarmos o fundo especial de campanha no mínimo legal, porque existe um valor mínimo, né, que seria 800 milhões e com a devida correção iria para 1 bilhão de reais. Então, eu apresentei um destaque de cancelamento parcial, né, do fundo especial de campanha, onde foi reajustado o valor mínimo legal exigido de 800 milhões para aproximadamente 1 bi com a correção. Então, eu estou propondo um destaque de cancelamento parcial no valor de 1,1 bi. E uma outra coisa também, até acompanhando o que a gente tem feito, foi feito um corte de 6%, foi proposto, né, de despesas não obrigatórias, que inclusive seria, a sugestão é que fosse estendido aos outros poderes. Eu não acho certo, correto, justo, num momento desse que o país está passando, fazer o cidadão brasileiro, aliás, todo cidadão brasileiro, pagar por campanha política e por campanhas milionárias, dinheiro esse que deveria ir para essas áreas que está faltando dinheiro, para a educação, para as escolas públicas, para matar a fome, para a saúde, para a infraestrutura. Porque aumentar o valor do fundão para além do mínimo legal é desrespeitar as necessidades de uma população toda que está sofrendo consequência com a crise econômica e sanitária. Então, eu queria pedir apoio para esse destaque. Eu não estou pedindo exclusão do fundo eleitoral. Eu só estou pedindo que a gente deixe no mínimo e aprenda a fazer campanha mais barata, aprenda a se eleger com menos e realmente elenque prioridades que são necessárias, né? Porque a população, eu tenho certeza que não quer que seu dinheiro seja usado financiando campanhas políticas. É isso. Então, muito obrigada, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Bem, a discussão, então, está encerrada. Presidente, para discutir. Deputado Glauber Braga. Vou procurar ser bastante rápido. Em primeiro lugar, o relator não fez uma alteração para cima nos valores do fundo. No entanto, ainda assim, na nossa avaliação, não há qualquer óbice a campanhas com financiamento público, que eu defendo, que o pessoal defende, nós sempre defendemos. Consideramos, inclusive, que é um instrumento fundamental para evitar o poder econômico que procura capturar os espaços públicos de poder. Só que as campanhas podem e devem ser feitas de maneira modesta. E face aos outros cortes, não vemos qualquer dificuldade na diminuição desse valor. Então, o nosso posicionamento é favorável e vai ser um voto sim
ao destaque com a diminuição. Só que muito longe do que é a posição do Partido Novo, que trabalha por um processo de negação da política, falam em não ter financiamento público de campanha eleitoral, mas constroem o financiamento privado a partir prioritariamente do sistema financeiro, trabalham prioritariamente para que aqueles que têm renda e muito dinheiro possam estar nos espaços parlamentares, o que nós não devemos de maneira alguma considerar como uma posição de natureza adequada. Qual é a posição do PSOL? E que ela fique aqui evidente. Financiamento público, sim. Financiamento bilionário, não. Campanhas podem e devem ser realizadas de maneira modesta. Ok. Passa a deputada Adriana para falar sobre o destaque. Olha, na verdade, eu serei muito breve, até porque eu já falei o essencial. O objetivo com esse destaque é fazer um cancelamento parcial da verba destinada para o Fundo Especial de Campanha, né, que é dinheiro público para fazer campanha política. Eu respeito opiniões divergentes, desde que se falassem que, com certeza, esse dinheiro do Fundo Especial de Campanha daria acesso e democratizaria o acesso à política, né, de uma maneira clara, com critérios claros, não teria tanto motivo para ter oposição, mas não é o que acontece. A gente sabe, e todos sabem, que esse fundo eleitoral, geralmente, com algumas exceções de alguns partidos, são usados para perpetuação no poder e concentração de milhões na mão de poucos. Então, a democratização do acesso à política que seria proposta não ocorre. Então, o que eu venho pedir aqui, senhores, é uma reflexão um pouco maior, para não ficar entrando em casuísmo 1, 2, e nem para discutir aqui partidos ou pessoas, né? Vamos discutir aqui o orçamento neste setor especificamente. O que a gente tem que ponderar aqui é o que é prioridade no nosso país. Nós estamos em uma situação de desemprego, extrema pobreza, fome, sem saneamento, e a pergunta é prioridade fazer campanha política? É prioridade destinar tanto dinheiro para campanha política? Essa é a pergunta. Então, no relatório, ficou em 2,1 bi. Eu estou propondo que nós baixemos este valor para o mínimo legal, com uma devida correção. Então, foi estimado mais ou menos 1 bi. A gente sabe que o valor mínimo é 800 e poucos milhões, iria para 1 bi. E a gente cancelaria 1,1 bi para que fosse destinado para áreas essenciais e que precisam de dinheiro. Esse é o meu apelo. Gostaria de pedir apoiamento dos colegas e também do senhor relator, senador Ângelo Coronel. Obrigada. O relator